Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo. Eu tô aqui para falar sobre uma doença que muita gente deve ter e como eu, nem sabe que tem. É uma doença psicológica, né? E como todas as doenças, ou a maioria das doenças psicológicas, ela não tem cura, mas tem tratamento. A minha trajetória com doenças psicológicas é um pouquinho extensa, é um pouquinho complicada, porque desde os 35 anos que eu venho tendo problemas, mas dos 35 aos 40, 41, eu não dava muita importância, eu achava que era hormônios, que era por causa de TPM, né? Por causa do estresse do trabalho. Então eu não dava muita importância para essas coisas psicológicas. Para mim não é até um absurdo falar, mas quando eu vi alguma notícia de que alguém tinha se suicidado, a primeira coisa que me passava pela cabeça é como alguém pode querer tirar a sua vida. Como? Que sentido que tem uma pessoa querer tirar a sua própria vida? Pois quando eu completei 40 anos, eu comecei a ter muitos problemas no trabalho. Eu não conseguia parar em trabalho nenhum. Eu tinha muitos problemas pessoais na minha casa, com a minha filha particularmente, e isso só foi aumentando. Só foi aumentando, a um ponto de eu simplesmente um dia, minha filha com 20 anos, eu dei uma surra nela, né? E praticamente a expulsei de casa e tive uma crise assim absurda. Eu não conseguia parar de gritar, eu não conseguia. Era uma coisa horrível, assim, uma coisa horrível. E daí começou, né? Aí minha filha foi embora de casa, né? Não porque eu a expulsei, porque depois eu a busquei, quando a crise passou, eu a busquei, mas aí ela preferiu sair, né? Porque ela estava envolvida com uma pessoa, né? E esse era o nosso problema, mas ela resolveu sair, só que só piorou, né? Mas o fato aqui é, é, é a doença, o foco aqui são as doenças psicológicas. A doença psicológica em mim começou com muito estresse. Eu procurei primeiro um clínico, né? Porque eu achava que eu sabia que eu não estava bem, mas até então, né? Para mim era alguma coisa em meu corpo. Então eu vou procurar um clínico. Nunca passou pela minha cabeça procurar um psiquiatra. Nunca, né? Que para mim psiquiatra era doença de louco, né? Então nunca me passou pela cabeça procurar um psiquiatra, né? Aí eu agendei uma consulta numa clínica onde, bem na época, meu marido tinha feito o que todo mundo sabe, que no Brasil a saúde é complicada, né? As condições de saúde no Brasil são complicadas. Se você depende do SUS para agendar uma consulta, passar por um especialista, é difícil, né? É bem complicado, todo mundo sabe. E um médico particular é um horror de caro. E os convênios, se você não trabalha numa empresa que tenha um convênio bom, é quase como particular, é bem complicado. E calhou que nessa época meu marido tinha feito um convênio que desconta da conta de luz, né? Na verdade, ele fez mais, vamos ver se tem algum médico bom, clínico bom, tal, aí a gente passa. E graças a Deus ele fez esse convênio, que Deus é perfeito demais, Deus é esplêndido. Ele fez esse convênio e logo eu precisei dele. Passei numa médica, uma clínica, uma senhora ótima, eu não me lembro o nome dela, mas ela era excelente.
eu comecei a conversar com ela e quando eu comecei a conversar com ela, eu desabei. Desabei, assim, eu não sei, parecia que eu tava com uma carga tão grande em cima de mim que eu desabei, comecei a falar, comecei a falar. Ela só olhou para mim e falou assim, olha, você está com estresse extremo, eu vou te recomendar um psiquiatra. Aí eu olhei e falei, psiquiatra? Ela, sim, você vai precisar passar no psiquiatra. Beleza, né? Fiquei meio assustada, né? Falei, meu Deus, será que eu tô doida? E meu marido já, né, agendou o psiquiatra. São consultas baratas, né? As consultas, graças a Deus, não são caras, são baratas. Você consegue agendar para poucos dias depois. E meu marido agendou, e aí eu passei no psiquiatra. E no psiquiatra, ele diagnosticou depressão, né? Não só, porque a depressão é assim, ela não vem sozinha, né? Depressão, ela nunca tá sozinha, ela tá sempre acompanhada. Aí a depressão é a ansiedade, é pânico, é a bipolaridade, são as fobias, enfim. E aí por aí vai, né? E aí, conversando com o psiquiatra, ele disse que eu já estava com depressão, mas o assunto com a minha filha foi o gatilho para que ela explodisse dentro de mim. Aí eu comecei, ele, né, me passou os remédios e me mandou passar no psicólogo 3 vezes por semana. Gente, eu não vou mentir. Eu não tô aqui para mentir, eu tô aqui para contar a minha história. Eu poucas vezes fui na psicóloga, porque cada vez que eu ia eu só chorava, eu saía de lá mais triste do que eu entrava. Eu não entendia que isso é um tratamento, né? Eu achava que chegando lá, tal, já ia melhorar, né? Mas não é bem assim. E troquei de psicóloga 3 vezes, não consegui me adaptar com nenhuma. Com psiquiatra eu também não consegui me adaptar. E meu tratamento por mais ou menos 6 anos ficou essa bagunça. Tomava os remédios tudo errado, ia nas consultas somente para pegar o remédio, né? E tomava errado e parava de tomar quando eu achava que estava bem. Infelizmente, muita gente faz isso e eu fui uma delas, né? E, inclusive os médicos nos alertam sobre isso, né? Quando você achar que está bem, não pare os remédios, passe para avaliação médica, que ele é que vai determinar se você está bem para diminuir o remédio ou não. Então eu não, eu tô bem, graças a Deus, porque, gente, é muito ruim tomar remédio todo dia, né? E na época eram muitos remédios, muitos. Muitos antidepressivos e aquilo me incomodava, sabe? Era antidepressivo, era calmante para dormir, era muitos remédios. Então aquilo me incomodava muito. Eu chegava um tempo, eu ficava saturada de tanto tomar remédio, eu achava que estava bem, pronto, vou parar. E foram 6 anos assim. Mais de 6 anos. Até que no ano passado, aconteceu assim, o ano passado foi muito triste para mim, muito triste. Entrou o mês de maio, né? Na verdade foi em janeiro, eu já comecei a me sentir muito triste, né? Quando eu me sentia muito triste, eu passava no psiquiatra, como sempre foi das outras vezes, né? Eu passei no psiquiatra, ela me mudou todos os meus remédios, mudou os remédios de dormir, mudou os antidepressivos, mas eu não me adaptei a nenhum. Mas fiquei tomando tudo errado. E no mês de maio eu comecei a sentir muitas dores. Eram dores horríveis pelo corpo. Nossa,
Eram dores absurdas, assim, meu corpo inteiro, minhas costas, as pernas doíam, eu sentia dor 24 horas por dia, dor de cabeça, dor na coluna, dor no pescoço, dor nas pernas, em tudo, gente, em tudo. Então eu passava no clínico, ele, ele passava uma injeção para dor muscular. Eu vivia no UPA, numa fase tão complicada da doença, da pandemia, e eu direto no UPA. No UPA porque eu não aguentava de tanta dor. Eu ia no UPA acho que a cada 3 dias, de tanta dor. E dava injeção, nada, não para, só piorava. Até que minha filha pegou e falou: mãe, para de ficar indo em UPA, mãe. Você vai no UPA, você tá correndo o risco de pegar doença, de virar mais uma dessa pandemia. Aí até que eu fiquei, na verdade, eu fiquei acho que 2 meses assim, 1 mês e meio. Aí ela conseguiu agendar com um clínico em outra clínica, só que do mesmo convênio, mas em outra clínica, porque ela disse que a clínica que eu tava passando não era muito boa. Mas ela não sabia, porque eu não estava seguindo mesmo os tratamentos. Aí ela agendou com um clínico que falou pra mim: olha, eu vou te passar essa injeção. Só que se em 15 dias você não melhorar, não tiver melhora nenhuma, procura um reumatologista. Eu vou te encaminhar para um reumatologista. E assim foi. Eu fui encaminhada. 15 dias só piorou, eu chorava o dia inteiro. Era o dia inteiro com muitas dores, eu não estava conseguindo ficar de pé, eu não saía mais da cama. Eu estava só emagrecendo, porque eu não conseguia comer. O cheiro da comida me enjoava, me dava ânsia, a minha cabeça doía, o meu corpo doía, os meus olhos doíam, tudo doía. Até no UPA, uma vez, o médico achou que eu estava com dengue, mas não era. E aí ele me encaminhou para o reumatologista, e eu passei, a doutora Maristela, uma médica excelente. Aí, na consulta, foi uma coisa assim muito estranha. Ela já é uma senhora, muita experiência. Eu sentei, né, eu quase não ficava de pé. A minha nora que me acompanhou, que ficou o tempo, é minha nora e meu filho, ficou o tempo inteiro comigo, mas na consulta quem entrou foi minha nora. E aí minha nora falou todos os remédios que eu estava tomando, que eu tomava, né, a situação que eu tomava os remédios, que eu tomava tudo errado e tal. Aí ela pegou e perguntou o que eu estava sentindo. Eu falei, eu sinto muitas dores, são dores horríveis, dores 24 horas por dia. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo. E comecei a jogar tudo pra fora. Eu já não conseguia falar direito, eu falava tão baixo que as pessoas para ouvir tinham um pouquinho de dificuldade, de tanta dor que eu tinha. Aí ela olhou pra mim, e ela só olhando pra mim, sabe, no computador. Ainda pensei, poxa, ela não tá prestando atenção. Aí ela virou pra mim e falou assim: Ruth, deita ali na maca. Eu quero que você faça o seguinte: aonde eu apertar que você sentir dor, você fala. Todo lugar que ela apertava, eu sentia dor. E ela apertou só em alguns pontos. Ela mandou descer da maca e falou assim: olha, porque eu já tinha passado num outro reumatologista e ele, que o clínico indicou, essa aí foi depois. E ele pediu vários exames, vários. Gente, eu fiz tanto exame que eu nem sabia que existia. Não sabia que existia cocô de 24 horas, de 48 horas, xixi de 24 horas, um monte de exame de sangue, estometria óssea. Eu fiz todos os exames ginecológicos. Eu fiz abdominal lá, o ultrassom abdominal, ultrassom vaginal, tudo. Eu fiz todos os exames, todos. E nesse dia, inclusive, eu levei esses exames, né, para a médica ver. Que ela ia pedir. Aí ela olhou e falou assim: então você já fez os exames? Aí ela olhou os exames, mandou deitar na máquina, né?
Aí eu desci, ela falou assim, ó, Ruth, eu tenho duas notícias pra você, uma boa e outra ruim. Aí ela falou assim, eu falei, fala a boa, doutora. A boa é que você não tem nada, né? Seus exames físicos, você fisicamente está ótima. Eu falei, nossa, que bom, né? E agora é ruim. A ruim é que você tem uma doença, né, que é psicológica. Aí eu falei, como assim psicológica, doutora? As dores que eu sinto são no corpo. Ela falou, sim, Ruth. Mas essa doença, aí ela foi me explicar. Ela chama-se fibromialgia, né? Você fez todos os exames, você não tem nada nos ossos, seus não tem nada que eu achava que era reumatismo. Também não era reumatismo, porque minha mãe tem reumatismo no sangue. E eu fiz todos os exames de sangue, todos. Me reviraram toda. Ela falou assim, olha, não tem reumatismo. Eu também achava que era circulação, má circulação. Ela falou, você não tem má circulação, você não tem reumatismo, não tem câncer, não tem nada nos ossos. E esses pontos que eu apertei, pela minha experiência como médica, o diagnóstico é fibromialgia. Eu falei, mas o que é isso, doutora? Ela falou assim, a fibromialgia é uma doença psicológica. Os seus nervos não estão inflamados, mas na sua cabeça todo mundo tem, né? Os neurônios da gente tem, não sei como é que chama, a gente tem um sensor de dor na cabeça. E num paciente normal, esse sensor de dor é controlado. Tipo, se eu machuquei o pé, a dor é só ali no pé. E eu tô vendo a dor. Se eu machuquei um ombro, a dor aqui no ombro, eu estou vendo, eu estou sabendo onde que é. Mas o meu sensor, ele está descontrolado. Então, ele espalha a dor, para mim, ela é 3 vezes, 4 vezes mais do que para uma pessoa normal. Se eu sinto uma dor, ela irradia pelo corpo inteiro, ou seja, eu sinto como se o meu corpo inteiro doesse, né? Então, o meu sensor de dor, ele aumenta, ele triplifica a dor, né? A minha dor, ela é exagerada, né? E às vezes eu não machuco nada, mas se eu passar um momentozinho de estresse, aí o corpo inteiro reage com dor, que era o que acontecia. No começo eu estava com estresse extremo, depois depressão, e isso tudo foi acumulando, né? Chegou aqui no ponto da fibromialgia. Bom, ela passou um remédio, ela viu que nos exames não tinha como passar outros remédios. Ela passou um remédio, né? Que na verdade ele é um antidepressivo. E eu, no dia da consulta, eu estava tão atordoada de dor que eu já não aguentava mais de tanta dor. Eu queria que ela passasse um remédio que já tirasse aquela dor. Ela olhou para mim e falou assim, ó, Ruth, só tem uma coisa. O remédio, ele não faz milagre. Não vou mentir para você. Ele demora uns dias para fazer efeito. Meu Deus, aquilo foi desanimador para mim. Porque eu queria já tomar aquele remédio e ver aquela dor sumir. De tanto desespero, de tanta dor que eu tava. Ela não, ele vai demorar uns dias para fazer efeito. E aí nós vamos avaliando para ver se aumenta a dose, se diminui. E você vai vir aqui na clínica, no começo, a cada 15 dias. Você vai pegar esse remédio hoje, daqui a 15 dias você volta, né? E aí a gente vai avaliando se continua com esse remédio mesmo, se esse remédio está numa dosagem boa para você, se não a gente vê como é que a gente faz, e assim vai. Eu sei que eu saí da clínica já desesperada. Falei pro meu marido, não, compra logo esse remédio, porque se é dias para fazer efeito, meu Deus, quantos dias será isso? Isso era uma sexta-feira.
eu já tomei logo o remédio às 10 horas da manhã, né, para 10 da noite eu tomar o outro, que era de 12 em 12 horas. Aí no sábado eu acordei, passei a noite inteira. Aliás, só voltando aqui um pouquinho, eu não dormia à noite. Eu parecia um zumbi. Eu tinha olheiras que vinham aqui embaixo assim. O máximo que eu estava conseguindo dormir à noite era 2 horas por noite. De dia eu também não dormia. E isso porque eu estava tomando um remédio que não era mais para me tomar, mas eu não conseguia dormir. Então eu estava tomando esse remédio. Aí eu tomei, né? O que a doutora passou. E ela falou para mim, ela falou assim, olha, você vai passar aqui comigo, eu vou te passar esse remédio, você vai agendar um psiquiatra, vai passar para ele o remédio que eu tô te passando, que você tá tomando, a dosagem, tudo, para ele ver, né, o que ele faz com os remédios que ele vai passar para você e a dosagem. Tá, né? Aí eu tomei o remédio, no sábado eu acordei,